Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria é poder compartilhar uma palavra do Senhor com cada um de vocês. Quero desejar boas-vindas a vocês para mais uma célula. Que você se sinta à vontade para escutar a voz do Senhor, para ser tocado pelo Senhor. Eu queria, antes de qualquer coisa, a gente fazer uma oração. Quero convidar você, até se você puder, talvez possa estar muito ocupado agora, mas se você tiver a possibilidade de parar por um tempo e poder escutar somente a voz do Senhor, quero pedir esse favor a você. Tire um tempo, tenha certeza que vai ser de grande proveito a você. E quero convidar, feche teu olho aí na sua casa, onde você estiver assistindo essa célula, feche teu olho. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir para que o Senhor possa tocar nosso coração, possa gerar transformação em nós. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais uma vez poder ouvir sua voz, ouvir, Deus, uma direção do Senhor, uma direção do céu. E eu quero clamar aqui, Senhor, que teu Espírito Santo possa tocar cada coração, cada pessoa que nesse momento te deseja, cada pessoa que nesse momento, Deus, tem parado para buscar mais de ti. Deus, eu peço, Espírito Santo, convence da sua palavra, nos transforma, nos melhora, Senhor. Eu peço que o Senhor prenda a nossa atenção somente em Ti, Deus, somente no que o Senhor tem a nos revelar nessa noite. Eu peço, Senhor, tenha liberdade em nós, tenha liberdade, Senhor, para falar tudo aquilo que o Senhor quer e ensinar aquilo que nós precisamos aprender, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, você que participou da célula, o pastor ministrou nós sobre nosso relacionamento com o Espírito Santo, sobre como a gente poder agradar a Ele. Ele deixou um desafio a nós também de desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, poder aprender mais com Ele, ouvir mais a Ele. Eu espero que você tenha escutado a voz dEle, tenha sido guiado pelo Espírito Santo. E hoje a gente vai tratar sobre como a gente pode ressignificar algumas coisas em nossas vidas. Algumas coisas que talvez a gente tenha encarado apenas como algo ruim, as nossas lutas e dificuldades, mas o Senhor pode trazer um novo sentido para isso. E é sobre isso que a gente vai tratar, sobre a importância da gente dar o significado certo às nossas lutas, a gente poder encarar da forma correta tudo aquilo que a gente tem enfrentado. Para isso eu quero ler dois textos com você. Primeiro, de Salmo 119. A gente vai ler dois versículos aqui. É o versículo 67. Se você tiver uma Bíblia aí, ou se puder abrir o aplicativo no teu celular também. Salmo 119, versículo 67. E depois a gente vai ler Romanos 8, 28. O texto de Salmos fala assim: Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E o versículo 71 fala assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Outro texto é de Romanos 8, 28. Que fala assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esses dois textos são que vão direcionar a nós aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração essa semana. Provavelmente a gente pode concordar sobre isso, que ninguém gosta de passar por dificuldade. As dificuldades, sempre que a gente pode evitar elas, a gente evita. Sempre que a gente pode se preparar para que algum problema não aconteça, a gente vai fazer o máximo para ele não acontecer. Essa semana, se você é da região aqui de Cantagalo, você sabe que teve uma tempestade onde descobriu várias casas, várias pessoas passando por um tempo difícil, inclusive a minha. A gente se viu um pouco encurralado por um problema. A gente não esperava, eu nem na casa estava, mas o problema aconteceu, porque problemas a gente não planeja. A gente geralmente tenta evitar eles, mas tem algumas situações na nossa vida onde a gente não vai conseguir evitar. E essa semana foi assim, onde a gente teve
teve que refletir como passar por uma situação difícil. E quando eu estudava essa célula, eu tinha certeza que Deus queria tratar comigo algo que eu também estava passando, mas que eu também podia ajudar pessoas que também estão precisando passar por essa situação. Né? Não é fácil passar por uma situação complicada, por uma tempestade, né? Não apenas nesse aspecto natural, como a gente passou, mas também uma tempestade na família, uma tempestade no casamento, uma tempestade nas finanças, nos sentimentos. É difícil a gente lidar com isso, mas a gente pode encarar da forma correta, da forma que Deus quer que a gente encare. Nem tudo que se levanta contra nós é para nos derrubar. A gente precisa entender que Deus ele tem um significado para cada dificuldade que a gente passa. A gente pode não apenas encarar os problemas, a gente pode passar por eles e aprender com eles. E essa célula vai tratar disso, né? O que a gente pode aprender no meio das lutas, o que a gente pode aprender no meio das dificuldades. Eu queria fazer uma pergunta a você, que pode parecer até um pouco óbvia já, porque com certeza você já sofreu algumas consequências de um problema na sua vida. Provavelmente você já passou por algum problema. Eu costumo dizer que a gente já nasce, se a gente não está chorando, o médico faz a gente chorar, né? Então a gente já começa a nossa vida enfrentando alguns problemas. A nossa vida é cheia de surpresas, cheia de dificuldades, e a gente vai ter que superar elas. E cada pessoa reage de uma maneira diferente. Eu posso encarar uma situação muito bem, também posso encarar outro tipo de situação muito mal, e isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu tenho um irmão gêmeo e muita coisa, a gente é muito diferente. Eu encaro de uma forma, ele encara de outra, então isso não tem nada a ver, né? Por mais que a gente foi criado junto, a gente andou junto por muito tempo, anda junto ainda, mas a gente encara as situações, cada um encara de uma forma, cada pessoa reage de uma forma. Mas a gente ainda assim, mesmo reagindo de forma diferente, a gente pode encontrar um caminho, pode encontrar uma solução. O texto que a gente leu em Romanos 8, versículo 28, fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode aprender com as dificuldades, que as lutas não se levantam apenas para nos afligir, mas elas se levantam para nos provar. A gente que estuda, a gente sabe que a prova é um tempo temível por muitos. A gente não quer passar por isso, mas é necessário passar. E o que isso faz? Isso faz a gente estudar, isso leva a gente a se preparar melhor e leva a gente a um nível diferente. A gente precisa passar por ela. As dificuldades da nossa vida não são diferentes. Deus quer tratar conosco também no meio da tempestade. Deus quer nos ensinar também no meio das lutas. Se todas as coisas que contribuem para o bem, isso quer dizer que as coisas boas e também as coisas más. Não é apenas naquele dia que a gente está de bem com a vida, onde tudo está dando certo, que Deus quer fazer com que isso contribua para o bem. Ele quer que também as coisas ruins, as coisas más contribuam. Tem coisas que a gente precisa passar, porque não existe outra forma da gente aprender. Então, se não for por meio de uma dificuldade, talvez a gente não aprenda situações que são necessárias que nós aprendamos. E qualquer que seja a situação, independente se ela é boa, se ela é ruim, se ela parece ser fácil, se ela parece ser impossível, o Senhor tem uma solução para cada uma delas. Só que a gente precisa alinhar a nossa visão com a visão do Senhor. A gente precisa crer em Deus, crer que Ele é capaz de superar qualquer dificuldade que a gente esteja passando. E talvez a gente pode pensar assim, que algumas situações que a gente tem passado podem até fugir do nosso controle, mas essa situação ainda assim pode nos levar, pode fazer com que a gente aprenda a confiar mais no Senhor, que a gente deposite a nossa fé no Senhor, sabe? Então eu vejo que qualquer situação, por mais que ela seja difícil, a gente pode ainda assim encontrar alguns benefícios nisso. Existe outra pergunta aqui no nosso estudo que fala assim: você sabe como fazer para ressignificar seus problemas?
Ressignificar é trazer um novo sentido, trazer algo. Eu penso assim que não apenas trazer um novo sentido, talvez corrigir o sentido, sabe? Às vezes a gente passa por dificuldade e a gente só acha que isso é ruim, não é. Mas também não é. Talvez a gente tenha que aprender sempre a tirar algo bom disso. Sempre como, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Sabe? Trazer um significado novo. Aquilo que tinha um significado ruim pode hoje ter um significado bom na sua vida. Depende como você vai encarar seus problemas. Depende como você vai encarar as suas lutas, as coisas que você tem passado. Então pense, lembre as lutas que você tem passado. Comece a pensar o que Deus queria ensinar a você. O que Deus queria trabalhar em você. Eu penso em muita coisa que hoje eu sei fazer, mas na hora que eu aprendi foi muito difícil. Na hora que eu passei por uma situação difícil, eu pensava, por que tudo isso está acontecendo? Mas hoje se levantam situações onde eu passo tranquilamente. Por quê? Porque lá atrás eu consegui aprender, sabe? E não é tão fácil. É difícil, sim. Eu não estou aqui dizendo que problemas são fáceis de passar, que doenças são fáceis de vencer. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que elas podem nos ensinar. Elas podem ser mais leves. Existem 3 pontos que a gente vai tratar aqui nessa célula que vão nos ajudar a entender melhor, a compreender melhor as situações que a gente tem passado. Primeira coisa, lembre-se de que não há problemas maior que o seu Deus. Isso precisa ficar gravado na nossa mente, independente da situação, independente do problema. Não existe problema maior do que o nosso Deus. Se a gente parasse por aqui, já estava muito bom. Dizer que nós precisamos, Deus é mais forte que nossas lutas. Às vezes até a gente usa ditados, que a gente fala assim, não olhe para o teu problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Mas na hora que a gente está passando por problema, a gente olha só no problema. A gente não consegue olhar para Deus. Então, nesse tempo, se você está passando por alguma dificuldade, independente qual for, creia que Deus é maior. Creia que Deus pode solucionar. Às vezes a gente passa por problemas que a gente acha que nem Deus é capaz de solucionar. E isso é uma mentira. É uma mentira que Satanás tenta colocar na nossa cabeça, roubando a nossa fé, roubando a nossa visão de quem Deus é. Então, se não há problema maior que o nosso Deus, então não tema. Apesar da gente ficar um pouco abatido, um pouco ansioso, às vezes, a respeito de alguns problemas, a gente ainda assim precisa corrigir a nossa visão, começar a olhar para Deus, começar a crer novamente em Deus. Sabe, quando o problema chega, a primeira coisa que a gente faz é se desesperar. E a gente não consegue olhar para Deus, a gente não consegue confiar em Deus. Então, lembre disso. Talvez se esse problema que você está enfrentando, às vezes você não consegue achar uma saída, relembre de outros problemas que você já enfrentou. E lembre como que você passou, como Deus te ajudou, como que Deus fez para você chegar onde você chegou até hoje. Sabe, a gente encara os problemas que a gente está passando agora como se ele fosse o maior da nossa vida. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente já superou problemas muito maiores, andando com Deus, andando ao lado do Senhor, mas por esse ser o problema atual, a gente acaba tirando o foco de Deus, tirando o foco do poder de Deus e acaba desacreditando no Senhor. Eu quero desafiar você. Creia em Deus. Creia nos propósitos que Deus tem na tua vida e creia que Ele é maior do que qualquer tipo de problema que se levante contra você. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é: medite no que está acontecendo e foque no futuro. Sabe, a gente se desespera e a primeira coisa que o desespero faz na nossa vida é roubar a nossa perspectiva de futuro. A gente sempre vai pensar que aquele problema é o fim. A gente se desespera. O que é desesperar? É perder a esperança, perder o foco do futuro. E o Senhor tem planos a nosso respeito para o futuro, sabe? Então creia que Deus é suficiente, creia que Deus pode resolver, mas também medite no seu problema, sabe? Tem gente que pensa, eu vou dormir
para ver se amanhã eu acordo melhor. Cara, o sono não é solução para todos os nossos problemas. Deus é a solução. E às vezes a gente tenta esquecer nosso problema para ver se ele foge de nós. Ele não vai fugir, o problema vai sempre estar ali. Mas a gente precisa meditar, tentar aprender aquilo que o Senhor quer nos mostrar através desse problema. O que a gente precisa fazer? Precisa meditar na luta que está sobre a nossa vida, fazer avaliações, pensar em nossos erros e pedir que Deus nos mostre aquilo que nos aguarda lá na frente, a vitória que o Senhor tem para nós lá na frente. Se a gente começar sempre com um problema se levantar, a gente tentar focar no futuro, pensar, Deus, o que o Senhor tem reservado para mim depois que essa tempestade passar? Se a gente conseguir manter o nosso foco no futuro, naquilo que Deus prometeu a nós, com certeza será mais fácil de pensar em como solucionar os problemas, ou até mesmo em como enfrentar os problemas. Não deixe que o problema te abata. Creia no seu Deus, medite no seu problema, aprenda com o seu problema. Deus sempre tem um plano melhor, Ele tem um plano lindo para o nosso futuro, mas a gente precisa também acreditar. Eu gosto de pensar assim, e eu tenho certeza que essa é uma verdade do Senhor, Ele sempre tem um plano. Ele sempre tem um plano, independente da situação, Ele sempre tem um plano. Nada foge do controle do Senhor, e você precisa crer nisso. Não existe nada que possa confundir o Senhor, não existe nada que possa tirar o controle das mãos do Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Creia nisso, Ele tem um plano para a sua vida. Se você está passando por um problema, Ele tem um plano para a sua vida. Se a tua vida está tranquilamente, Ele tem um plano para a sua vida. Né? Não espere que problemas não aconteçam. Eles acontecem, mas também eles têm um propósito. Procure descobrir em Deus qual que é o propósito das situações que você tem enfrentado. Tá? Lembre disso. O Senhor tem um plano. Medite no seu problema, medite na sua luta e tente aprender com ela. A terceira coisa que a gente precisa aprender durante essa célula é: permita que Deus te ensine. Talvez essa seja a parte mais difícil, né? A gente fecha os nossos olhos, fecha o nosso entendimento para aquilo que Deus quer nos ensinar, mas Ele sempre está nos ensinando algo. Eu compartilhei há alguns dias com os meus amigos os meus amigos do Ministério do Louvor, que Deus ele sempre está falando algo. Deus sempre está mostrando, sempre está movendo algo. E a gente precisa entender o que Ele está movendo e para onde Ele está nos movendo. Então, até mesmo problemas têm propósitos. Problemas que se levantam contra nós existem sim um propósito. O texto de Salmos que a gente leu, o salmista está falando que foi bom para ele ter passado por dificuldade, porque essas dificuldades ensinaram ele a chegar até onde ele chegou. Então, creia no Senhor. Creia que Ele está te levando para um lugar melhor. Né? O ouro, é interessante o exemplo que o ouro nos dá. O ouro, para ele chegar a um padrão alto de qualidade, ele precisa ser provado pelo fogo. O fogo pode representar as nossas dificuldades, os problemas que a gente enfrenta. Mas esses problemas também trazem para nós algo melhor. Eles nos provam. Eles nos levam para um lugar melhor, eles nos tornam melhores. Então, as lutas, no final delas, talvez o principal objetivo delas seja nos melhorar, seja nos ensinar algo, seja mostrar para nós o que a gente pode fazer andando ao lado do Senhor. Então, Deus sempre quer nos ensinar algo quando a gente passa por lutas, por dificuldades. Deus sempre está movendo algo. Só falta, o que resta a nós é descobrir o que Ele está movendo, para onde Ele está movendo e o que Ele quer nos falar. Alguns ensinamentos não tem outra forma da gente aprender. Né? Quando a gente é criança, você pode até lembrar disso. Né? O pai da gente, a mãe da gente fala alguma coisa, não sobe aí, né? Não pegue aí, que isso pode, né? Não brinca com faca aí, que ela você pode se machucar. Mas o que a criança faz? Enquanto ela não passa pelo problema, enquanto ela não cai, enquanto ela não se queima, enquanto ela não se corta, ela não vai aprender. Né? Não vai aprender o tamanho da dor que existe num tombo, numa queda, enquanto não cair. Né? Então existem dores que a gente vai ter que passar, mas elas vão nos forjar. Elas vão nos tornar melhores. Então alguns ensinamentos que Deus
tem a nós, talvez não tenha outra forma de acontecer a não ser através da luta, através da dificuldade. Então permita que Deus te ensine. Deixe Deus te ensinar, tá? Para você lembrar como passar pelos seus problemas, como aprender com seus problemas. O que você precisa fazer é se lembrar que Deus é maior que cada um dos seus problemas. Né? É também meditar nos seus problemas, se relembrar nos seus problemas, se relembrar aquilo que Deus tem para você. Né? E a terceira coisa é permitir que Deus te ensine. Ele sempre vai nos ensinar. Lembre disso. Ele sempre está nos ensinar alguma coisa, seja por uma situação fácil ou uma difícil, seja por problemas, tempestade, calmaria, o Senhor sempre está nos ensinando. Então tente aprender aquilo que Deus está falando. Tente escutar, tente meditar. O Senhor tem algo sempre melhor para nós. Né? Então aprenda com o Senhor, aprenda a ouvir a voz dEle, aprenda a discernir o lugar para onde Ele está nos levando. Isso é importante. Né? Não tente esquecer seus problemas. Tente aprender com seus problemas. Amém? Permita ser ensinado. Permita ser trabalhado pelo Senhor. Amém? Para a gente concluir, a gente precisa aprender que as lutas e dificuldades, elas vão se levantar. Não há uma isenção de problemas quando a gente começa a andar com Deus. Isso não existe. Se alguém falar isso, é uma mentira. A gente andando com Deus ou não, a gente vai enfrentar problemas. A diferença é que você pode contar com a ajuda de Deus. Você pode contar com aquele que pode todas as coisas. Né? Então, se a gente começar a andar com Deus, continuar a andar com Deus, a gente ainda assim vai passar por dificuldades. Mas a notícia boa é que as dificuldades podem nos ensinar. As dificuldades podem nos trabalhar, podem nos melhorar. Depende o significado que você vai dar para as suas lutas. Se você encarar elas como apenas um problema, apenas algo ruim, pode ser sim que ela seja algo apenas ruim. Mas se você encarar como algo que pode até ser difícil, a gente não está falando que é fácil, pode ser difícil, mas se você encarar como algo que está te trabalhando, te melhorando, com certeza no final delas você vai ter aprendido muita coisa. Então não espere que as lutas cessem, não espere não ter problemas para aprender. Aprenda durante a tempestade, aprenda durante o problema. Amém? Se você quer ter uma vida que não é abatida por problemas, uma vida que louva ao Senhor passando por problemas, né? Eu estava meditando em tudo que aconteceu, né? Na vila onde eu moro. O cenário parecia um cenário de guerra depois do vendaval, mas ao mesmo tempo eu comecei a ver que o Senhor tem um poder de reconstrução muito maior do que qualquer outra coisa, sabe? Então, ao mesmo tempo onde eu vi um cenário difícil da gente enxergar, difícil da gente querer enxergar aquilo, ao mesmo tempo eu via que o Senhor estava ali, que o Senhor estava nos protegendo de tudo. Né? A gente viu bastante estrago, mas a gente também não viu notícia de ninguém se ferindo. Então a gente vê o cuidado do Senhor com tudo, sabe? E eu, meditando nisso, eu pensei assim, eu não posso esquecer de louvar o Senhor só porque eu estou passando por dificuldade. As dificuldades não são um motivo para a gente parar de louvar o Senhor. As tempestades não são um motivo para a gente desacreditar do Senhor. Pelo contrário, a gente precisa ainda assim louvar o Senhor, ainda mais louvar o Senhor, ainda mais acreditar que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa. Então, independente da situação que você esteja passando, se você quer vencer cada uma delas, se você quer trazer o verdadeiro significado para os seus problemas, eu quero convidar você a orar comigo. Se você puder, aí na sua casa, feche seus olhos. Feche seus olhos onde você está e tenha um tempo para ouvir a voz do Senhor. Tenha um tempo também para você se colocar diante do Senhor e ressignificar seus problemas. Tenha um tempo para você corrigir sua visão de quem Deus é. Feche seus olhos na sua casa. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem propósitos para cada situação da nossa vida. Que o Senhor tem
sempre um plano, que o Senhor sempre tem algo melhor para nós, que o Senhor quer trabalhar nossas vidas, que o Senhor quer forjar o nosso caráter, forjar a nossa fé, Senhor. Nós te louvamos, porque sabemos, Deus, que por trás de cada situação que enfrentamos, nós podemos provar do seu cuidado, podemos provar, Senhor, da sua mão protetora, podemos provar, Senhor, do seu amor em toda e qualquer situação, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por o Senhor ter um propósito em todas as coisas, por o Senhor nos ensinar. Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude em quando as situações difíceis se levantarem contra nós, Deus, nós possamos, Deus, ainda assim enxergar o Senhor trabalhando em nós. Ainda assim possamos, Deus, confiar em Ti, Deus. Confiar que o Senhor tem um plano lindo a nosso respeito, Deus. Não deixa, Senhor, que ninguém de nós possa perder o foco, possa perder a visão, possa perder a fé no Senhor, Deus. Mas que nós possamos, dia após dia, Deus, crescer no Senhor. Nos tornar pessoas mais maduras em Ti, Senhor. Nos ajuda, Deus, a confiar em Ti, a confiar na Sua palavra, Deus, e crer que o Senhor é capaz de vencer qualquer situação e ainda no final delas, Deus, nos tornar pessoas melhores, pessoas mais agradáveis a Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nos ajuda a aprender com as lutas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes da gente encerrar, eu queria deixar um desafio para cada um de nós. Até eu mesmo quero fazer esse desafio durante essa semana, que é escrever num caderno. Se você tem um caderno devocional, um caderno onde você anota as coisas que Deus tem falado a você, eu quero desafiar você a anotar as lutas que você tem passado hoje. Anote a sua luta, anote a dificuldade que você está passando, anote a data da dificuldade que você está passando. No final de tudo, você pode relembrar disso e dizer: o Senhor me ajudou a passar por essa dificuldade. E você pode também anotar o que o Senhor pôde transformar em você. Né? Ao mesmo tempo que você anotar a luta que você está passando, faça essa pergunta a você mesmo: o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer tratar comigo? Sabe, hoje foi um dia de faxina na minha casa e eu pude reunir todos os meus cadernos de devocional, cadernos que eu anoto as pregações, cadernos que eu mesmo fazia meus estudos, minhas anotações, promessas que Deus tinha falado para mim. E, para minha surpresa, foram mais de 10 cadernos cheios de revelações do Senhor, de dificuldades que eu passei junto com o Senhor, de pregações, de ensinamentos, sabe, de devocionais. Então eu quero incentivar você a anotar as coisas que o Senhor tem te falado. Talvez num dia de dificuldade você pode olhar para um caderno daquele e dizer assim: talvez eu não esteja crendo igual eu estava crendo naquele dia que eu anotei isso. Sabe? Então anote, tenha um caderno para você anotar suas dificuldades e anotar também o dia que o milagre aconteceu e aquilo que você pôde aprender com tudo isso. Tá? Eu quero deixar esse desafio para você e que você possa vencer as dificuldades, trazendo um novo significado a cada uma delas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu espero vocês no domingo com o nosso culto aqui na igreja também. Deus abençoe.